Eu me envergonho e hoje eu estou envergonhado como vereador nessa cidade, porque infelizmente essa casa está de joelhos para um lacaio do diabo que dentro da sacristia, ao invés de curar, de acolher, de prestar assistência, se presta o papel de abusar de vulneráveis, de abusar de usuários de drogas, de abusar de coroinhas, de espalhar o caos por onde passa, de incentivar a miséria na cidade de São Paulo. E aí, colegas, por ano eleitoral, por medo da imprensa covarde que insiste em prejudicar justamente aqueles que abusam, fica covardado. Olhando para as galerias aqui hoje, eu notei a presença do senhor Cristiano. Queria pedir aos vereadores dessa casa, que eu sei que estão conversando, vereador Nunes, enfim. O senhor Cristiano está em pé aqui. Se o senhor Cristiano puder dar um aceno para o auditório. O senhor Cristiano é a vítima do senhor Júlio Lancelotti, que veio a público. Teve a coragem de se manifestar, de prestar depoimento e afirmar o triste episódio qual ele foi vitimado. Alguns dos colegas gostariam de ver um rosto. Para quem tiver a delicadeza de olhar para a galeria, os senhores verão o rosto da pessoa que na missa de 7º dia da sua avó foi abusada na sacristia por aquele que deveria justamente prestar um socorro, prestar um apoio ou uma palavra amiga. O senhor Cristiano é a primeira vítima que veio a público recentemente, após aqueles episódios da Pajero que todo mundo acompanhou no início de 2010, mais ou menos. O senhor Cristiano, ele puxa um fio que infelizmente essa casa insiste e reluta em não investigar por medo, por coragem, por falta de coragem e por extrema covardia. Por medo da imprensa, por medo da esquerda, ou então por blindar um estuprador, um pedófilo, um monstro que deveria estar preso e não dentro de uma igreja. Uma pessoa que deveria, ao invés de abusar de usuários, de abusar de um coroinha, deveria estar ali prestando apoio. E aí eu tenho que dizer, o vereador não me interrompa, e aí eu tenho que dizer que o crime organizado não tolera estupradores, o crime organizado não tolera pedófilos, mas essa casa insiste em não abrir uma CPI para investigar um sujeito que é acusado de estupro dentro do aparato social com o dinheiro da cidade de São Paulo. Com recursos da cidade de São Paulo que são empenhados e ele se vale desses recursos para abusar de pessoas, e é isso que nós temos em depoimento e eu apresento para qualquer colega. Eu me envergonho e hoje eu estou envergonhado como vereador nessa cidade, porque infelizmente essa casa está de joelhos para um lacaio do diabo que dentro da sacristia, ao invés de curar, de acolher, de prestar assistência, se presta o papel de abusar de vulneráveis, de abusar de usuários de drogas, de abusar de coroinhas, de espalhar o caos por onde passa, de incentivar a miséria na cidade de São Paulo. E aí, colegas, por ano eleitoral, por medo da imprensa covarde que insiste em prejudicar justamente aqueles que abusam, fica covardada. Pedir desculpas pelo excesso, senhor presidente, mas isso é um caso que realmente me causa certa repulsa, porque a gente não está falando de qualquer crime, a gente está falando de estupro de criança. E eu fico imaginando se fosse o filho de cada um dos colegas aqui que tivesse sido estuprado. Se fosse o meu, ele estava morto. É o filho de cada um, imagine o filho de cada um na missa de 7º dia da mãe dos senhores, sendo abusado na sacristia por aquele que deveria acolher. O senhor Cristiano tem a coragem de colocar o rosto. Veio a essa Câmara hoje justamente por isso. E essa fala aqui hoje é em solidariedade ao senhor Cristiano. Obrigado, senhor Cristiano, e sinto muito.